Vamos fazer o exercício 15 então, de novo? Ó, o exercício 15, cara. Vamos começar então. Ele dá dois números complexos. U igual a x mais 2 e 3y. E o V igual a menos y e 6. Aqui ele ainda botou um negócio para confundir a gente, que ele botou a letra y na coordenada x, né, cara? Ele conseguiu fazer isso para nós. Tá? Eu tenho que cortar o cabelo. Ele conseguiu botar a letra y na coordenada x, mas o que interessa aqui, cara, é que são dois números complexos, ó. E ele botou no formato de coordenadas, ou seja, esse u, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, tipo, aqui sendo x mais 2 e aqui sendo 3y, ó. Ó. Esse aqui sendo u e o v sendo, sei lá, menos y e 6 aqui, ó. Sendo tipo isso aqui, ó. Aqui sendo U e aqui sendo V. E aí ele quer saber qual é os valores desse X e desse Y que eu boto aqui para que a soma deles dê zero. É isso. Tá? Então como é que eu faço isso, cara? Se ele quer a soma U mais V igual a zero, eu escrevo isso. Né? U mais V igual a zero. O que é U mais V? É esse cara mais esse, né? Tá? Como é que eu somo os números complexos? Eu somo coordenada a coordenada, né? Somo essa com essa e essa com essa. Então, vai dar esse número complexo aqui, ó, x mais 2 menos y na primeira coordenada e na segunda vai dar 3y mais 6, porque eu somo, né? Aqui seria mais menos y. Isso aqui tem que dar o par 0, 0, que é esse aqui, né? Tá? Oi? Tem Rodolfo de novo. É isso aqui que tem que fazer, tá? Só que quando é que isso aqui é igual a 0, 0? Bom, quando essa coordenada for 0 e quando essa coordenada for 0, tá? Então, x mais 2 menos y tem que dar 0 e 3y, 3, ó, parei. Então, 6 aqui, vamos botar número com número e letra com letra. 6 mais 3y tem que dar 0 também. E aí aqui é só eu fazer o sisteminha. Só resolver o sisteminha. Aqui eu multiplico. Olha aqui, ó, aqui já está com sinal de menos. Aqui tem 3, né? Então eu já multiplico toda essa equação por 3. Multiplico toda ela por 3. Que vai ficar o quê? Vai ficar 3 aqui. Aqui vai ficar 6. E aqui vai ficar menos 3. Y igual a 0, né? E quando eu somar as equações, menos 3 com 3. Não, aqui dá 3x. Aqui 6 mais 6 dá 12. E 3 menos 3, 0. Igual a 0. Então, x é isso, né? 3 vezes 2, 6, isso. X igual a menos 12 dividido por 3.
x igual a menos 4. Tá? X igual a menos 4. E o y tem que ser o quê? Bom, o y substitui em qualquer uma aqui. O x é menos 4, quer dizer, qualquer uma eu só tenho essa com o x. Se o x é menos 4, é só botar aqui nessa, ó. Fica menos 4, que é o x, mais 2 menos y, igual a 0. Então, y é igual a menos 4 mais 2, que é menos 2. Pronto. Então, nessa continha aqui, cara, se eu botar x igual a menos 4 aqui, e y aqui e aqui tu botar menos 2, com certeza, quando eu somar esse número complexo com esse, vai dar 0. Tá ok? Professor, mas o y ali era negativo, não muda nada? Olha aqui, ó, vamos fazer então a conta. Como é que vai ficar o u aqui? O x é menos 4, né? O x é menos 4. Menos 4 mais 2 dá menos 2. O y é menos 2, vai ficar menos 6 então aqui, né? Concorda comigo, Brenda? Sim, senhor. Tá. O v vai ficar como menos y é 2 e 6. Agora soma. O que é u mais v? U mais v. Esse mais esse, ó, 0. Esse mais esse, 0. U mais v deu 0 mesmo. Peraí, senhor, eu fiquei confusa, porque ali embaixo tá dizendo que o y é menos, né? Quando tu concluiu o valor do y ali embaixo. Isso. Aí agora, quando tu foi fazer o v, o 2 estava positivo. É isso que eu fiquei confusa. Porque é menos y. Ah, daí tu fez o jogo de os sinais. É aqui a primeira coordenada desse v é menos o y. Então é menos o menos 2. Ah, tá bom. É, né? Então tá aí. Uhum. Então tá aí. Tá, lá vou eu aqui alcoolizar o quadro. Tá ok, pessoal? Agora eu quero fazer aquele que faltou. Agora eu quero fazer aquele que faltou com vocês. Da lista. Que é aquele que tem a soma da PG, né? Tá, deixa eu apagar aqui. Deu pra copiar aí direitinho? Deu. Qualquer coisa eu mando foto. Tá. Então vamos lá, cara. Tá. O último exercício, aquele 8 e 17, tá? Não, tá, dividir não. Olha aqui, ó. O exercício agora é página 11. Página 11. Esquece a 9. Exercício 19, ele quer que tu calcule essa soma aqui, ó. I mais I ao quadrado
mais I ao cubo mais I na quarta mais até I na 100. Ele quer que tu calcule isso aqui, cara. Até I elevado a 100. I mais I ao quadrado mais I ao cubo vai somando todas as potências de I até I na 100. Tá? Como é que eu faço para calcular essa soma, cara? Como é que eu faço para calcular essa soma? Se eu te perguntar quanto é que é I na 100, isso tu sabe me dizer. Isso aqui tu sabe me dizer. Porque I na 100 é só eu dividir o 100 por 4, lembra? É só eu dividir o 100 por 4 e pegar o resto da divisão, porque de 4 em 4 dá 1, né? Aí vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Até o restinho que sobrar ali, né? Só que aí eu teria que fazer I na 100, eu teria que fazer essa divisão por 4 com o I na 99, com o I na 98, com o I. Vocês percebem que mesmo eu tendo essa jogadinha de calcular, de saber calcular as potências de I, para esse exercício aqui fica ruim de fazer? Porque tá, o I na 100 sozinho eu calculo, é fácil, é só dividir o 100 por 4, vai dar 25, ou seja, vai dar I na 0, isso aqui dá 1. Então esse I na 100 eu sei que dá 1. Aí eu teria que fazer de novo pro I na 99, pro I na 98 e somar depois todas as 100 parcelas. Fica ruim, né? O que acontece é o seguinte, cara, aqui a gente vai ter que aplicar outro método. Aqui o que a gente tem que perceber é que essa sequência aqui, ó, I ao quadrado, I ao cubo, I na quarta, até o I na 100, essa sequência aqui, ó, isso aqui é uma progressão geométrica, cara. E a razão dessa progressão geométrica é o próprio I. Ó, o termo da frente é sempre o de trás multiplicado por I. Ó, pega o I, multiplica por I, dá esse cara. Multiplica por I, dá esse. Multiplica por I, dá esse. E vai multiplicando por I de novo até dar o 100. Então, o que ele quer aqui, cara, o que tem aqui, ó, na verdade, é a soma de uma progressão geométrica com razão I, né? O A1 dessa progressão geométrica é o próprio I, o primeiro termo dela, ó, o primeiro termo dessa progressão geométrica é o próprio I, tá? E o número de termos, qual é o número de termos? 1, 2, 3, 4, são 100 termos, né? São 100 termos. Tá ok? Então agora o que eu vou fazer? Bom, agora eu vou aplicar a fórmula da soma dos termos da PG. Porque agora, né? Agora tem fórmula para isso, então eu vou aplicar, né, cara? Ó, deixa eu ver aqui embaixo se vocês ainda conseguem enxergar. A soma, ó, a soma dos termos, dos N termos da PG é assim, ó. É o A1 que multiplica a razão na N no número de termos menos 1, dividido pela razão menos uma unidade. Tá? Essa é a fórmula. Então, em vez de somar os 100 termos, eu só vou botar nessa fórmula e vou achar a resposta. Tá? Então, isso aqui implica... Ó, isso aqui implica... Aqui, ó. Vamos botar aqui em cima. Implica, então, que a soma dos N termos é o quê? Quem é o A1? Aqui ficou muito para cima. Aqui ficou muito para cima. A soma
dos n primeiros termos é o A1, que é o I, que multiplica a razão, que é I também, elevado no número de termos menos uma unidade, dividido pela razão menos uma unidade, cara. É isso aqui, ó, que vai ficar. Vocês viram essa fórmula no primeiro ano, né? Faz um sinalzinho de positivo aí pra ele. Tá, Isso. beleza? Então é isso aí. Sim. Isso. É, como são poucos na sala, até se quiser falar também não tem problema. Mas só para recapitular sobre o que seria o Q, o A1 e o N. Eu sei que o N é o número de termos, o Q é o I por si próprio e o A1, É o primeiro termo. tá. Uhum, O que é o número que vai multiplicando a cada passo. tá. Aqui, cada passo que eu dou para frente, eu multiplico por I, Tu né? explica I, sim. Então, é esse cara. Esse cara que eu fico multiplicando constantemente aqui é que é o quê? E a gente só vai usar essa fórmula quando a gente quer ver a soma de todos os termos até dar 100, por exemplo. Tá, entendi. É a soma essa fórmula é para a soma dos termos de uma PG. E Tá, tá, aí, nesse tipo de questão, tem que usar essa fórmula. Tu não vai somar os 100 primeiros, né? tá. Agora tem que resolver essa conta aqui. O que vai dar isso aqui? SN. Ó, isso aqui dá igual a quê? Daí que multiplica I na 100. Quanto é que é I na 100? Agora sim eu vou fazer o I na 100. Agora tem sentido eu calcular o I na 100. Ó, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu vou fazer nesse cantinho aqui, ó. I na 100, eu tenho que pegar o 100 e dividir por 4, né? É isso, né? 100 dividido por 4, cada um são 4 moedas de 25 centavos, né? Para dar um pila. Tá? Então dá 4, dá 100 aqui. E dá resto zero, cara. Então I na 100 são 25 blocos de I na quarta. Só que I na quarta é quanto? I na quarta é 1. Ou seja, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 25 vezes. Ou seja, o resultado final, o I na 100 é quanto? É 1, cara. O I na 100 é 1. Tá? Essa parte já pode cortar? Não pode, só porque vai dar zero. Vai ficar assim, né, Kennedy? Ó. Vai ficar assim, né? Sim, Pois é, isso aqui dá I vezes zero, então, sobre I menos 1. E isso aqui dá igual a quanto? Aqui dá zero. Né? Qualquer sim. coisa vezes zero é zero. Então, a resposta final... Ô, Sora, eu ainda não entendi esse negócio do 100 com o 4. O negócio é o seguinte, Brenda, olha aqui, ó. Eu quero ir na 100, né? Uhum. Tu concorda comigo que I elevado à quarta dá 1? Sim. I, né? Assim, ó. I vezes I vezes I vezes I. Isso aqui dá 1. Concorda? Sim. Aham. Porque aqui dá menos 1 e aqui dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Só que I na 100, Brenda, é assim, ó. Eu vou tirar esse parênteses por enquanto aqui. I na 100 é isso aqui, ó, Brenda. I na 100 é isso aqui, Brenda. Tu concorda comigo?
Sem fatores do I aqui, né? Sim. Só que olha aqui, ó. Quanto é que dá esse fator aqui, Brenda, ó? Dá E esse aqui? 1. Então tá dando 1 vezes 1 vezes 1. Só que agora eu te pergunto por essa divisão aqui, ó, tem quantos blocos? Aqui não é 4, aqui é 25. Só que agora eu te pergunto por essa divisão aqui, tem quantos blocos desse aqui, Brenda? Até chegar no 100. 25. Tem 25 blocos desse. E sobra quantos no final soltos? Quantos I soltos no final? 0. Ou seja, isso aqui é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 25 uns se multiplicando, né? Uhum. Resposta, então. 1. E na 100 dá 1. Ah, tá. Entendi. E na 101, por exemplo, vai dar os 25 blocos mais um I no final solto. Sim. Aí vai dar I. Sim. Tá bom, senhor. Entendi. Obrigada. É isso aí, né? Então tá ok. Agora, cara, a gente vai aprender a representação geométrica dos números complexos, tá? Resolvemos Professor, o exercício. só, ma- Fala, só Kenny. mais uma coisa. Eu sei que I ao quadrado é -1, não é? Isso. Tá, é só isso que eu queria saber. Só para I lembrar. ao quadrado é menos 1, com certeza. Sim. Agora eu vou mostrar para vocês a representação geométrica dos números complexos. Que na Professor, verdade. Oi. nas suas videoaulas, quando você fica limpando o quadro, aumenta a velocidade do vídeo para 2. Ah, Eu também. sim, porque é uma demora nesse meu quadro aqui é horrível, cara. Bah, eu tenho que comprar outro quadro. A minha esposa já falou, ai, para de falar isso nos teus vídeos. Para de falar que tu tem que comprar um outro quadro, mas é verdade, tem que comprar que eu posso fazer. Demora um tempão para apagar e para secar esse negócio. Ô, senhora, tua esposa, coitada, né? Ela sofre contigo Só. gravando áudio. Ela, né, senhora? Estou sofrendo nesse momento. É a câmera girl, ela tem que virar. Câmera girl tem que virar pra direita e pra esquerda. Ela tá sofrendo aqui comigo aqui atrás agora. Exatamente nesse momento. Ela tá aí sofrendo com as minhas aulas de matemática e com as minhas repetições. Isso é a prova que a gente assiste as aulas. É. Tá certo, essa é Não a deixa prova. passar nada, eu tenho que cuidar. Essa é a prova de que vocês assistem as minhas aulas, tá certo. Ninguém sabe quem é câmera girl se não assiste. Ninguém sabe quem é. É, quer ver? Não, Eu vou mostrar aqui, ó. não, vai você. Não vou, ó. Não, não, de pijama. Ó, só o rostinho ali, ó. Ó. Deu. Me traz um copo d'água ali, por favor, não. Começou a exploração. Ah. Então, olha aqui, ó, a representação geométrica.
Na verdade, agora eu já vou passar conteúdo de 2 aulas numa só, porque não precisa, tá? Não precisa toda essa... Não precisa 2 aulas separadas, tá? Porque ele dá uma lista de exercícios, mas no meio aí, mas a gente já faz tudo de uma vez só. O negócio aqui é o seguinte, ó. Obrigado. Ah, agora acertei. Então, o que é a representação geométrica dos números complexos? É a representação no plano. No fundo, eu já até falei sobre isso com vocês. Só não entrei no detalhe. Ó, se eu tenho um número Z, igual a mais BI, eu represento ele no plano assim, ó. Aqui a parte real, ó. Então, nesse eixo eu marco a parte real e nesse eixo eu marco a parte imaginária do número. É isso que eu faço, tá? Então, na verdade, eu até já vou passar uma coisa a mais para vocês aí que não está no livro, tá? Olha aqui, ó, se eu tenho, na verdade, a palavra mágica aqui, ó, a palavra mágica é isso aqui, ó, é representação vetorial. A representação geométrica ou trigonométrica tu lembra dos vetores lá da física? Lembra dos vetores lá da física? Olha aqui, ó. Eu sei que o número complexo ele tem aqui, ó, o A e o B. Ó, eu marco assim, ó. Aqui está o meu número. Ó, se eu tenho um número complexo Z igual a mais BI, eu marco o A no eixo X e o B, que é a parte imaginária, no eixo Y. E tá aqui, ó. Só que aí eu faço o seguinte, é isso aqui, né, que eu quero. Então eu considero o número complexo como sendo assim, ó. Essa é a representação geométrica de um número complexo. Professor, mas por que o I marca no Y? Não entendi isso. É que tu te lembra que o número complexo, na verdade, ele é um ponto no plano, né? Aham. A parte real é no eixo X, a parte imaginária no eixo Y, que nem a gente estava fazendo antes. Ah, tá. Normal. Eu só estou te mostrando que agora a gente vai considerar ele como se fosse uma setinha, que é o vetor, né? Ah, tá. Lembra dos vetores da física? É, lembro. Tá certo. Tá, mas o negócio, a parte boa é que a parte boa é que essas setinhas e a soma vetorial, essas coisas assim, vão ser só a título de ilustração aqui na aula. Na prática tu não vai precisar disso, tá? Na prática tu não vai precisar disso. Tu vai continuar somando, multiplicando da mesma maneira que fazia antes. Tá ok? Tá.
Só nessa parte aqui, ó, quando a gente fizer, que é tudo a mesma representação. Só que quando a gente fizer essa parte trigonométrica, aqui sim, aqui a coisa vai ser um pouco mais chata. Ô, Ó, Sor, mas ali o Z igual a A mais BI, o BI seria a parte imaginária e o A seria a parte real, né? isso, Tá. exatamente. Tá? Se eu tiver um outro número W aqui, ó, igual a C mais DI, eu marco aqui, por exemplo, C. Eu marco, por exemplo, C aqui, ó. O C e o D aqui, ó, por exemplo. Aí o que vai dar esse número complexo? Vai dar esse vetor aqui, ó. Vai dar esse número complexo aqui, ó. Ó, C mais DI vai dar esse número complexo aqui, ó. Tá? Que é do que a gente já estava acostumado. É do que a gente já estava acostumados. Tá? Então, esse aqui é o Z e esse aqui é o W. Tá? Eu espero que tu esteja copiando, né, cara? Eu espero que tu esteja copiando. E pela regra do paralelogramo, ó, e pela regra do paralelogramo, o que seria a soma deles? Agora é que vem a parte vetorial, ó. A gente sabe qual é a soma deles. Bom, eu sei que a soma, que Z mais W, o que é? Z mais W é A mais C mais B mais D I. Não é isso? Eu somo a parte real e somo as partes imaginárias. Não é isso que eu faço para a soma deles? Mas não deveria ficar I elevado a 2, só? Não, mas é multiplicação dele. Tá, fiquei confusa. Eu estou falando da soma dos números complexos. Eu tenho assim, ó. Se tu multiplica I por I, que fica I ao quadrado. Isso. É só na multiplicação. Por exemplo, se eu tenho esses dois números complexos, como é que eu somo? Eu somo 2 com 5, que dá 7, e somo 3i menos i, dá 2i. Não é isso? Ah, sim. Né? A soma, então, eu somo as partes reais e somo as partes imaginárias. Normal. Ah, tá. Tá, agora eu entendi. Só que agora eu te pergunto, tá, eu sei que a soma é fazer isso, né? Então tá, agora eu tô convencido de que a soma dos números complexos algebricamente é isso aqui. Só que agora eu te pergunto geometricamente como é que fica. Aqui, ó. É isso que eu quero te mostrar. Algebricamente, ó. Algebricamente fica isso aqui. Só que agora eu te pergunto, e geometricamente, se eu sei que o número complexo Z é esse vetor aqui, que determina esse ponto, ou determinado por esse ponto, melhor dizendo, e o número complexo W é determinado por esse ponto aqui, qual seria, em que lugar do plano estaria essa soma aqui, ó? Essa é a pergunta que eu quero te responder agora. Como isso aqui, na verdade, é uma representação vetorial, cara, a soma... Fala, mãe. Oi? A soma vai estar aqui, ó. Como isso aqui representa, ó,
Como isso aqui é uma representação vetorial, a soma vai estar aqui, ó, cara. Esse vetor aqui, ó, é que é o Z mais W. Entendeu? Que nem lá na física. Não entendi isso. Tu te lembra da soma de vetores na física, Breno? Sim, tu vai somar. E aí, É a regra do paralelogramo, né? tá. A única coisa que tu fez foi botar os pontos dentro do plano, é isso? É. Ah, tá. Eu fiz a regra do paralelogramo aqui, ó. Peguei esses dois lados e fiz um paralelogramo deles, ó. Tá. E a soma é esse cara que une as duas pontas aqui, ó. Essa soma que eu só sabia algebricamente, agora eu sei onde ela fica geometricamente. Tá? Ou seja, esse ponto, ó, essa coordenada, agora olha aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor, deixa eu fazer de verde. Agora é o seguinte, Breno. Ó. Essa coordenada aqui, ó. Ó, esse vetor aqui ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, né? Ou seja, ele tem uma coordenada real e uma imaginária, né? Essa coordenada real é A mais C. E essa coordenada imaginária é B mais D. É isso que quer dizer. Tá? Está nos mostrando a posição dele no plano, isso, Sor? Tá, mas olha só, senhor. Esse Z mais W, tu não somou ainda, tu não fez nada, tu só botou ele no plano como se fosse A mais C e B mais D. Isso já Eles é vão a ser soma. números, eu acho. Isso já é a soma. Só que eu não fiz numericamente aqui com vocês, né? Sim. Só tô fazendo de maneira geral, né? Se eu tenho coordenadas A e C e tal. Ó, Sim, vão Tá, ser mas números depois. tu teria como. Tá, tipo, os pontos ali do meio, tu já tem como saber, porque já tá no plano. Mas o ponto lá de cima que tu botou a partir desse Z mais W, é isso? vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Z igual a 2 mais 3i e W igual a W igual a 4 mais 2i. Vamos fazer esses dois aqui no plano. Ó. Algebricamente, vamos fazer assim. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não. 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos desenhar o Z, tá? Vamos pegar o 2 mais 3i. Aqui é 2 e aqui é 3, né? É isso. O 2 mais 3i é esse aqui, ó. É esse cara aqui. Ó, o 2 mais 3i é esse vetor aqui, ó. Esse é o Z. Tá? E o W é 4, 2, 3, 4 e 2i.
é esse cara aqui, ó. Esse é o W, tá? Aqui é 2, né? Aqui seria aqui a parte real de Z. Aqui é a parte imaginária de Z. Tá? Algebricamente, o que vai dar o Z mais W? Algebricamente vai dar 6 mais 5i, não é isso? Tá, copia aí. Viu, Sor? O que tu tinha perguntado mesmo? Ó, desenhei os vetores aqui, Z e W. Z mais W, algebricamente, é 6 mais 5i, né? Uhum. Só 4 mais 2, Sim. 3 mais 2, 5. Beleza. Só que no plano, onde é que esse cara tá? No plano, cara, ele tá aqui, ó. Vou fazer de... Agora é que vem o detalhe, ó. 5. Ele tá no 6 e tá no 5. Ele tá na coordenada 6x e na coordenada 5y, É, 5y, tá? aqui. 4, 5 aqui. Ele vai estar aqui, ó. Ó, marcar o 6 e o 5, ó. O 6 e o 5. Ah, nada a ver aqui. Muito torto. Muito torto. Tá? É só marcar o 6 e o 5. Ai, meu Deus, tá errado. Olha aí que tá errado ali. Tu marcou sim. Agora eu marquei certo. Só que se eu fizer a regra do paralelogramo, tá? Eu não precisava somar algebricamente. Porque pela regra do paralelogramo, ó, se eu fizer um paralelogramo aqui, ó, vai dar certinho. Sem precisar fazer a soma algébrica, ó. Tá aqui o Z mais W. Pela regra do paralelogramo, ó, tá ele aqui, tá? Pela regra do paralelogramo, tá ele aí, cara. Então, sem precisar somar algebricamente, o efeito de somar é esse, tá? Só que agora eu te pergunto, e o menos, o Z menos W?
menos W. O Z menos W. Eu não vou fazer tudo aqui porque não precisa, tá? É só a título de ilustração. O Z menos W, eu teria que desenhar o menos W aqui, que é esse vetor aqui, só que para trás, né? E fazer a regra do paralelogramo desse cara aqui. Ó, o Z menos W seria esse aqui, ó. Tá? O Z menos W seria esse aqui. Ô, Kennedy, desliga o microfone, senão não dá pra escutar o soro. Perdão. Mas é que eu não tava conseguindo escutar o soro. Ó, olha aqui, Brenda. O Z mais W é isso aqui. O Z menos W, tá? Só a título de ilustração. É eu desenhar o menos W, que é o W para trás, né? O vetor menos é o pegar ele para trás. E aplicar a regra do paralelogramo desse Z com o menos W. Que vai dar esse cara aqui, ó. Que vai dar esse cara aqui, ó. Por que ele foi pra lá, soro? Porque menos... Ele não deveria ter... Ó. Se um vetor V ele tá assim, o menos V é assim. Tá, mas É ele o não deveria ter... diametralmente oposto a ele, né? Tá, mas ele não deveria... Isso aí tu ilustrou só pra mostrar que ele foi pra baixo, é isso? Isso. Tá. Aí o menos é o para baixo. Só para mostrar para vocês que o Z menos W não é esse aqui virado para trás. Não é esse aqui virado para trás. O Z menos W é um vetor numa direção bem diferente até. Ah, tá, foi isso que eu não tava entendendo. Ô, soro, Z mais W é esse grandão aqui. O Z menos W não é esse grandão para baixo. Z menos W é esse outro aqui, ó. Tá? Ele vai na direção contrária, soro? Não, aí é que tá, ó. Z mais W tá aqui. O Z menos W não é o que vai na direção contrária, é esse outro vermelho aqui, ó. ele O que sempre vai na vai ser direção espelhado no contrária original? é menos ele, é só menos ele, ó. Isso sim. Se eu tenho um vetor V, o menos V é na direção contrária. Isso sim, Brenda. Tá? Ou não? Não, tá. Acho que agora foi. Se eu pegar só o W isoladamente, Brenda. Tá me ouvindo? Aham, tô te ouvindo. Se eu pegar só o W isoladamente, o menos W é o contrário dele, é para baixo, isso sim. Mas o da soma não é. O da soma é esse aqui, ó. O da soma, o Z menos W, olha aqui, ó. Tá? O Z menos W é diferente, não é o contrário desse aqui. Tá? O Z menos bom. W é esse cara aqui, ó. Tá bom. Se eu pegar só um... Oi? O Z Você menos tá com W dúvida, seria soro? um reflexo do original. É aí que eu tô dizendo que não é. O Z menos W não é um reflexo desse aqui. Não, eu digo um reflexo lá do outro lado da coordenada X. Não aí para baixo, soro. Para onde está apontando para cima. Isso aí. Não seria um reflexo do que está acontecendo do lado original da conta? Daqui, esse ser um reflexo desse? Sabe esse Z mais W aí? Ah, O Z menos W não seria um reflexo dele, só que do outro lado? tu diz assim? Isso.
Não, olha o tamanho desse, olha o tamanho desse, cara. Ah, sim, não. Eu não digo pelo módulo dele, mas eu digo pelo... Não, nem pelo ângulo. Nem pela angulação Ah, dele aqui. Não, não é. Não é. Tem que Professor, então, aplicar. É isso que eu tô dizendo. Para tu chegar no Z menos W, não adianta. Tu tem que fazer o menos W isoladamente e aplicar a regra do paralelogramo com o Z e com o menos W. Com esse e com esse. Tem que fazer uma regra do paralelogramo para os dois separadamente. Não adianta fazer Z mais W e querer refletir, querer movimentar esse cara aqui. Tá? Ou Não seja, tem como tu dar um exemplo com isso, senhor? oi? professor, isso Não ficou tem bem como tu dar um confuso. exemplo com esse? Até tem, cara. Não tem. É uma coisa que a gente. Eu só estou ilustrando aqui para vocês por enquanto. A gente nem começou a fazer conta ainda, mas tá bom, eu faço. Ó, vamos. Ó. Vamos pegar assim, ó, cara. Vamos pegar assim, ó, Z igual a, sei lá, 4 mais 3i e W igual a igual a 1 mais 2i, tá? Vamos pegar esses dois aqui. Não. Uhum. Tá, vamos pegar assim, ó. Aqui a parte imaginária de Z, aqui a parte real de Z. Ó, vamos desenhar o Z. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí aqui o Z é esse cara aqui, ó. 4 mais 1, 2, 3, 4. 4 mais 3i, tá aqui o Z. Muito torto, cara. Muito torto. Esse aqui é o Z. E o W é 1 mais 2i. 1 mais 2i tá aqui. Aqui é o W. Tá? Aqui então 1 e 2. Aqui 4 e 3. Tá ok? O que seria Z menos W? Ó? Z menos W, cara. Aqui, o Z menos W, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o menos W. Quem é o menos W? É esse cara aqui, ó. Ó. É esse cara aqui, ó. Esse cara é o menos. Esse cara é o menos W, ó. Esse cara aqui, ó, virado para trás é que é o menos W, cara. É o oposto dele aqui, ó, o reflexo dele para trás, assim, ó.
Tá ok? E o Z menos W, cara, o Z menos W é eu aplicar a regra do paralelogramo nesses dois aqui, ó, no Z e no menos W. Então, deixa eu aplicar a regra do paralelogramo aqui, cara. Deixa eu ver o que vai dar. Tem que dar um negócio aqui. Tem que dar aqui assim. Ó, a regra do paralelogramo, cara, se eu fizer a regra do paralelogramo aqui, ó, vai dar um negócio assim, ó. Vai dar um negócio assim se eu aplicar a regra do paralelogramo, cara. Ó, tá aqui o paralelogramo, ó. Se eu aplicar a regra do paralelogramo, vai dar uma coisa assim, ó. Então, esse cara aqui, ó, que eu tô desenhando de vermelho, ó, esse aqui é o Z menos W. Esse que eu tô desenhando de vermelho aqui é o Z menos W. Eu acho que agora eu entendi isso. Tá? O que seria o Z mais W? Bom, o Z mais W eu aplicar a regra do paralelogramo. Ó, vamos fazer algebricamente. Z menos W, o que dá? Fica 4 menos 1, que é 3, né? Fica 4 menos 1, que é 3. 3 menos 1, 2, que é 1. E dá bem certinho, ó. Ó. Olha aqui, ó. Esse caindo em cima do 3, ó, bem certinho. E esse caindo em cima do 1, ó. Tá, Olha, agora eu entendi. olha como a regra do paralelogramo funcionou bem certinho, ó. Mesmo sem ter feito algebricamente, ó, quando eu desenhei o paralelogramo, caiu bem certinho em cima do 3 aqui e do 1 aqui, ó. Ó, a coordenada X caiu aqui e a Y caiu bem certinho. Ô, Sor, mas na teoria eu posso primeiro fazer algebricamente para saber certinho onde ficam os Claro, pontos para depois eu desenhar. claro, com certeza. Com certeza. Agora entendi. Com certeza. Com certeza. Tá? Porque olha aqui, Eu ó, o entendi. Z mais W. Deixa eu fazer de azul para ficar diferente. Não, amor, tá saindo som aqui. Aí, agora sim tá saindo. Sério? Tá saindo som de fundo Tá ali. soltinho aqui. Ó, o Z mais W é esse aqui, cara, ó. O Z mais W é esse aqui, ó. Esse aqui é o Z mais W. Que vai dar aquela soma, né? A coordenada da soma. Tá? Que vai cair aqui, né? As coordenadas desse são isso aqui. 4 mais 1, cai em cima do 5 mesmo. Ó. Aqui no 5.
Cai em cima do 5 mesmo. E aqui 2 mais 3, aí cai nos... Ó, aqui 4. Aqui 5 e aqui 5 também. Então, olha aqui, ó, o Z mais W tá aqui e o Z menos W tá aqui até na mesma direção, ó. Viu, Natan? Sim. Como não necessariamente não quer dizer que seja pro outro lado, tá? Entendi. Tá, pessoal? Então, Professor, então Fala, né? o Z menos W, então, vai depender da geometricamente, do algebricamente, ou não? Sim, né? Uma coisa é ser somente ser a outra. Tu não consegue dissociar o algébrico do geométrico. Tá. Então, entendi. Ó, tu só tem que fazer... O W é que tu reflete. O W sim tu vai refletir. Porque é menos ele, né? Aí tu vai refletir. Mas a diferença dos vetores, ó, pode dar até na mesma... Pode até dar numa direção parecida, ó. É sempre a regra do paralelograma que vai te dizer o local correto. Tá? Tá bom. Então, assim, já entendemos a representação geométrica e já entendemos o que faz a soma e a subtração, né? Agora a gente vai para a representação trigonométrica, que é a mesma, só que tem a ver com seno e com cosseno. Tem que usar seno e cosseno aí no meio. Ó. Agora, a representação trigonométrica, cara, olha aqui, ó. Eu tenho meu número complexo Z. Não, vamos botar assim, ó. Bota um subtítulo aí, cara. Bota um subtítulo aí assim, ó. Módulo. Módulo. Primeiro vamos fazer o módulo. Bota um subtítulo aí, módulo. Ó. Tá, já entendemos o que é o número complexo, representação vetorial, soma, diferença, já entendemos tudo isso. Módulo. O módulo é o seguinte, eu tenho aqui... Eu tenho uma coordenada... Aqui eu tenho uma coordenada... Aqui eu tenho uma coordenada A. E aqui... Ó, aqui é A. Esse tamanho é A, né? E esse tamanho é B. Tá? O que é o módulo? O que é esse tal de módulo? O módulo é o tamanho.
o tá? O que é esse tal de módulo? É o tamanho do vetor, que no nosso caso, quem é o vetor? O vetor é o número complexo, né? Tá? O vetor para nós é o número complexo. Aqui está o meu número complexo Z. A minha pergunta agora é a seguinte: qual é o tamanho dessa seta aqui, ó? Como é que eu faço para calcular o tamanho dessa seta? Essa que é a pergunta. Então, como é que eu faço para calcular isso? Bom, aqui é 90 graus, não é? Então, é só aplicar Pitágoras nisso aqui, ó. Então, aqui, ó, esse tamanho eu vou chamar assim, ó, de módulo de Z. Então, por Pitágoras, cara, olha aqui, ó, por Pitágoras, eu tenho o seguinte, ó, o módulo de Z ao quadrado tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a esse tamanho, que é, ou melhor, tem que ser igual a esse tamanho ao quadrado, que é A. Então, ele tem que ser igual a A ao quadrado mais esse tamanho aqui, ó, que é B ao quadrado. Concorda comigo? E essa tu tem que saber, cara. Tá? Essa aqui tu tem que saber, cara. Mas no fundo é Pitágoras, né? Então o tamanho dessa seta aqui, ó, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Se o número Z, né? Obviamente o Z sendo igual a A mais BI. Aqui. Tá? Por Pitágoras, esse tamanho dessa seta aqui é esse aqui. Esse aqui é o quadrado igual a esse ao quadrado que é A, mais esse aqui é o quadrado que é B. E a notação é com essas duas barras aqui, ó. Isso que a gente chama de módulo. Tá? Deixa eu só botar o meu computador a carregar.
Cadê o outro fio aí? Tá com 9% só. Aí. Vamos fazer exemplo. Olha aqui o exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, cara. Eu tenho Z igual... Vamos fazer Z igual a... Deixa eu ver... 3 mais 4i. Eu tenho Z igual a 3 mais 4i e quero fazer o módulo de Z. Só que não desse Z aqui. Tá, o que fica o módulo desse Z aqui? 3 mais 4i. Como é que eu faço para calcular o módulo dele? Bom, 3 mais 4i é 3 aqui e 4 aqui. Então, o módulo de Z ao quadrado, olhando para cá agora, ó, módulo de Z ao quadrado, o que é? É 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vai ficar assim. Então, o módulo de Z ao quadrado tem que ser 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, cara. Então, o módulo de Z ao quadrado dá 25, tá? E isso implica... O módulo de Z ao quadrado é 25, então implica que o módulo de Z é a raiz de 25, cara. Minha campainha tocou, não se preocupem, tá? Aqui em casa. Então, o módulo de Z vai ser 25, cara. Raiz de 25, então, ou seja, módulo de Z, tá? Então, aqui implica que o módulo de Z é igual... Ó, tocou de novo a campainha, não te preocupa. Não te assusta aí que é só minha campainha tocando. Minha esposa, minha mãe, eu achei que a minha mãe ia escutar e ia atender, mas a minha esposa tá indo lá. O módulo de Z, então, é 5, cara. Ou seja, se eu marco aqui 3 e aqui 4 no plano, vai dar um vetor de tamanho 5. Se aqui eu marcar 3 e aqui 4, esse tamanho aqui, obviamente, por Pitágoras, vai ser 5. E aí, assim, eu calculo o módulo dos números complexos. Deixa eu ver. Sim. Uma observação importante que eu tenho que fazer aqui. Posso apagar essa parte aqui? Uma observação importante que eu tenho que fazer, cara, é sobre o conjugado. Importante só para você se cair teoricamente. Tipo de coisa que na URGS, às vezes eles botam. Ó, a observação que eu vou colocar aqui é a seguinte, cara. Eu só acho que eles vão perguntar na teoria, tá? Mas eu vou botar aqui por desencargo de consciência. É o tipo de coisa que a URGS só vai perguntar na teoria, cara. Eles não vão perguntar na prática.
O soro conjugada final. Eu achava que conjugada a gente só via na divisão quando tu pegava e invertia o sinal da divisão, mas não é, né? Não, não. O conjugado é o seguinte, a observação que eu vou botar é a seguinte, ó. Observação. A observação é a seguinte, cara. Primeiro lugar, letra A. O módulo do Z, o tamanho do número complexo é sempre igual ao módulo do seu conjugado. Sempre. Sempre. Por quê? Deixa eu botar o desenho aqui. Ó. Se eu tenho um número complexo Z igual a A mais BI, o conjugado, o que que é? É A menos BI, né? O conjugado é eu trocar esse sinal aqui do meio, tá? Só que se eu tenho assim, ó. Só que se eu tenho um número complexo Z aqui, ó. Com essa coordenada sendo B, aqui o Z, o que que vai ser o conjugado dele, cara? O conjugado dele vai ser isso aqui, ó. O conjugado dele vai ser isso aqui, ó, cara. O conjugado dele é só eu refletir ele em relação ao eixo X aqui, em relação à parte real, cara. O conjugado, ele é um vetor igualzinho o Z, só que virado, só que refletido assim, ó. Então, ou seja, os dois têm o mesmo tamanho. Tá ok? Tá? Mas isso aqui, se eles perguntarem para vocês, é só na teoria, só isso aqui que eu tô botando mesmo. A letra B, cara, a letra B é que assim, ó, a letra B diz o seguinte, ó. O módulo de uma multiplicação é sempre o módulo de um vezes o módulo do outro. Isso aqui é fácil de decorar, né? O módulo de uma multiplicação é eu pegar o módulo de um e multiplicar pelo módulo do outro, tá? Sempre. E isso aqui eles vão te perguntar só na teoria. Se eles te perguntarem na URGS, é só na teoria. E igualmente, o módulo de uma divisão é eu pegar o módulo do de cima e dividir pelo módulo do de baixo, cara. Também, sempre assim. Tá? O módulo de uma divisão é o módulo do de cima dividido pelo módulo do de baixo. Tranquilo, sempre assim. Tá? Mas isso aqui eles vão te perguntar só na teoria. Tu acha que eles não vão pedir pra gente fazer conta sobre isso, senhor? Não. Sobre isso aqui, não. Eles vão te perguntar assim, dentre os itens abaixo, quais que são verdadeiras? 1, 2 e 3. E aí eles vão botar, ó, Z, módulo de Z sobre W igual módulo de Z sobre módulo de W. Isso sim, eles vão te perguntar, quer ver uma outra que não... Sobre o conjugado, já que estamos falando de módulos e conjugados, ó, sobre módulos e conjugados, olha aqui, ó.
Tá? O módulo do Z é igual ao módulo do conjugado. E o módulo do produto e da divisão é sempre o produto dos módulos e a divisão dos módulos. E letra C aqui da observação. Letra C da observação. Letra C é assim, ó. O módulo de Z barra vezes W barra, ou seja, o produto dos módulos dos conjugados também é o produto dos conjugados, o módulo do produto dos conjugados também é o produto dos módulos e o módulo da divisão dos conjugados, também é o módulo, desculpa. Tá? Também é isso aqui. Tá? Nos números complexos tudo funciona bonitinho. O módulo da divisão é a divisão dos módulos. No conjugado também funciona essa mesma regra aqui. Funciona para os conjugados. Tá? Tudo funciona direitinho. Por causa disso aqui, né? Aí quando tu tira os, né? Tanto faz. Tanto faz eu botar Z aqui ou Z barra. Dá na mesma, ó. Dá na mesma. Tá? Tá ok? Deixa eu ver, 8 é 9,5. Deixa eu só mostrar a última parte aqui para vocês. Que aí eu já deixo 2 listas de exercícios. Que a gente já termina a aula e... Tá? Tudo funciona direitinho, mas isso aqui eles só vão perguntar na teoria. Se vocês ouvirem algum barulho estranho aqui de fundo, é que a minha mãe tá movendo alguns móveis, tá movimentando algumas coisas ali. Tá mexendo em alguns móveis ali, tá? Normal, só aqui também é resultado da quarentena, não tem nada o que fazer, a gente começa a mudar os móveis de lugar. É, sim. Então, agora sim, forma trigonométrica, bota aí, ó. Tá? Forma trigonométrica. É a última parte da aula de hoje, tá? Aí a gente está encerrado. E aí já tem 2 listas para vocês fazerem. E eu vou ter que corrigir. Eu vou ter que levar tempo corrigindo ainda. Porque essas aqui eu tenho que corrigir com calma com vocês. Isso aqui é importante. Forma trigonométrica é o seguinte, cara. Ó, de novo desenho meu gráfico ali. O meu número complexo Z. O meu número complexo Z aqui. Aqui a parte real de Z. Aqui a parte imaginária.
que é a parte imaginária de Z. Aqui o meu número complexo Z. Esse tamanho aqui é o módulo de Z, né? É o módulo dele. E aqui eu tenho coordenadas. Aqui eu tenho coordenadas A e B. Normal, como sempre. Isso. Tem meu número complexo Z aqui. Só que aí, cara, acontece o seguinte. Acontece que aqui eu tenho um ângulo θ. Tu concorda comigo? Tu concorda comigo que ele tem uma angulação aqui, né? Essa seta aqui, ela forma um ângulo aqui com a horizontal. Tá? E agora eu vou usar essa angulação aqui e esse tamanho para representar o número complexo. A forma trigonométrica é isso. É usar esse tamanho em vez de escrever, né, o Z igual a mais BI. Beleza. Aqui mede A. No caso aqui mede A. Ó. Aqui mede A. E aqui mede B, né? Aqui mede A e aqui mede B. E aqui tem um ângulo θ. Né? Qualquer seta que eu botar aqui, ela vai determinar uma angulação. Então agora eu vou me valer, repito, eu vou me valer desse tamanho e dessa angulação para representar o número complexo na forma que algebricamente é A mais BI. O que eu tenho que perceber é o seguinte, ó. Olha aqui. O que eu tenho que perceber é o seguinte, cara. Quem é o seno desse ângulo θ? Te pergunto. Quem é o seno desse ângulo θ? O seno é o cateto oposto. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? Então vai ser B vezes Z. B Vezes o módulo ali. Z, não é? dividido pela hipotenusa. Dividido pelo módulo. Isso. É isso? Não é isso? E o cosseno θ? Quem é o cosseno θ, cara? O cosseno é o adjacente, que é o A. Que é o A. Dividido pelo módulo de Z. E aí, eu tiro o quê? Eu tiro que o A... Daqui, então, eu tiro que o A é o quê? Que esse A aqui é quem? É módulo de Z vezes o cosseno θ. Ó. Daqui eu tiro isso, ó. Tá? E essa aqui tu tem que saber. Ó. E essa aqui tu tem que saber.
tá? O A vai ser isso aí. E o B vai ser igual a módulo de Z vezes o seno θ. Tá? E essa tu tem que saber também. Essas duas tu tem que saber, cara. Tu tens de saber. Tá? É só passar multiplicando aqui. Eu tenho A, passo multiplicando aqui, eu tenho B. E finalmente, se eu escrever esse A mais BI nessa forma aqui, como é que fica, cara? Ó. Então o Z, ele fica igual a quê? Quem é o A? O Z é A mais BI, né? O Z é A mais BI. Quem é o A? Fica módulo de Z cosseno θ mais B, que é módulo de Z seno θ vezes I. Não é isso? Professor, mas aí depois você vai substituir na fórmula, né? O cosseno e o seno. Claro. Uhum. Aí eu vou usar, para achar o A, eu vou usar esses dois caras, para achar o B, eu vou usar esses dois caras. Professor, então nos exercícios tu é obrigado a dar o módulo. Sim. Eu tenho que dar. Desses 3 elementos aqui, eu sou obrigado a dar 2, né? Sim. Para tu achar o terceiro. Sempre. 2 deles eu vou ter que te dar. Se eu te der o B e o módulo, tu calcula o seno. Se eu te der o B e o seno, tu calcula o módulo. Se eu te der o módulo e o seno, tu calcula o B. Aqui sim, aqui a gente vai fazer bastante conta. E o Z escrito dessa, então o Z aqui é o A, né? Ó, aqui é o A. Opa. E aqui é o B. Ó, Z igual a A mais BI. E finalmente, então, qual é a forma trigonométrica do número complexo, cara? A forma trigonométrica é essa aqui, ó. Z igual a módulo de Z. Agora eu vou botar oficialmente aqui. Ó, módulo de Z que multiplica o quê? Cosseno θ mais, agora eu vou botar o I de vermelho, ó, mais I vezes θ. Tá, eu botei esse módulo de Z em evidência, ó. E aí vai ficar assim. E essa aqui tu tem que saber também. Tá, mas é essa aqui, né? Isso aqui eu tu saber, isso aqui é que interessa tu saber mesmo, ó. Isso aqui é que interessa tu saber, cara. Senhor,
Tá, e aí o número complexo, já te deixo falar. E aí o número complexo na forma trigonométrica fica isso aqui. Fala. Nesses números complexos não tem, né, no caso na forma trigonométrica não tem a tangente? Não. Não Ok. envolve tangente. Não. Para a nossa alegria, não. Não, aí é só em função de seno e de cosseno, cara. Isso aqui, na verdade, Natan, isso aqui, na verdade, a gente não estuda aqui no ensino médio, tá? Mas isso aqui tem tudo a ver, na verdade, com função exponencial, tá? Só para tu ficar aí com a pulga atrás da orelha, até tu entrar na URGS. Isso aqui, na verdade, tem tudo a ver com função exponencial, cara. Tá ok? Então, a forma trigonométrica é essa aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Tá? Forma trigonométrica. Vamos fazer um exemplo para terminar a aula, então. Vamos fazer um exemplo para terminar a aula, então. O exemplo que eu vou te dar é esse aqui, ó. Exemplo. Exemplo. Eu quero saber qual o ângulo tá? Eu quero saber aqui de vocês qual o ângulo formado pelo número complexo z igual a 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i e a horizontal. Tá? Isso aqui é um número complexo, né? Ó. Isso aqui é um número complexo, a coordenada x aqui é 1 meio, a coordenada y aqui é raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui o meu número complexo, ó, o z. Aqui na verdade é o módulo de z, né? Tá aqui o meu número complexo. E aqui tem um ângulo θ, ó. Eu quero saber quanto é que mede esse ângulo θ. Eu quero saber quanto é que mede esse ângulo θ, cara. Tá aqui o número, já desenhei ele bonitinho ali. A minha pergunta é a seguinte: quanto é que mede esse ângulo θ? É isso que essas coisas aqui nos proporcionam. Consigo calcular até o ângulo que ele forma com a horizontal. Como é que eu faço para calcular esse ângulo aqui agora que ele forma? O que eu sei, né, o que eu sei do que a gente viu ali é que, em primeiro lugar, o cosseno θ, ó. O cosseno θ é o A, né? Esse aqui que é o A, ó. Então aqui esse é o A e esse
Vou fazer assim para não ter confusão. Esse é o A e esse é o B, né? Beleza. Cosseno desse ângulo θ, o que eu sei é que o cosseno desse ângulo θ é A sobre o módulo de Z. E o seno θ é B sobre o módulo de Z. Mas o módulo aqui eu consigo calcular, cara. O módulo aqui é fácil de calcular. Quem é o módulo de Z, cara? Módulo de Z ao quadrado, o que que é? É A ao quadrado, que é 1/2 ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, módulo de Z ao quadrado é igual a quê? 1/4 mais isso aqui ao quadrado dá 3/4, tá? Porque raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. Tá ok? Então fica módulo de Z ao quadrado módulo de Z ao quadrado, cara, é igual 1/4 mais 3/4 dá 4/4, que é 1. Então o módulo de Z é 1. Ele tem tamanho 1. Começa a dar uma dor aqui atrás. Então o módulo de Z eu já sei que é 1. Pronto, agora o que é só eu aplicar o seno e o cosseno agora. Ó, cosseno θ. O que que é? Cosseno θ é A sobre o módulo de Z, que é o próprio A porque é 1 aqui, né? Se o módulo é 1, fica o próprio A. Então fica cosseno θ igual a 1/2 e seno θ igual a B sobre 1, que é B. Só que agora eu te pergunto, cara, qual é o ângulo θ cujo cosseno é 1/2 e o seno é raiz de 3 sobre 2? Lembra do ano passado qual é o ângulo que o cosseno é 1/2 e o seno é raiz de 3 sobre 2? Aí tem que dar uma puxada do ano passado, tá? Mas a resposta é o seguinte, ó, θ é 60 graus. Ó, aqui ficou poluído. Aqui ficou poluidaço. Tá? O θ é 60 graus, cara. Ó. Tá? O ângulo do primeiro quadrante que tem cosseno igual a 1/2 e seno igual a raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. Tá? E com isso, a gente termina a nossa aula. E eu vou deixar de tema. Agora eu vou ter que apagar ali, né? Eu vou deixar de tema o seguinte. Eu vou escrever aqui. Vou tentar deixar as fórmulas ali ainda. Ó. O tema
O tema vai ser o seguinte, ó, tema. Página 13. Tu vai fazer o 20, 21, o 22A, tá? Página, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Não. Não, página... Não, agora a gente vai para a página 17. Na página 17, tu vai fazer o 27, o 28, e na página 18, tu vai calcular, vai fazer o 29. Tá? É isso aqui que tu vai fazer de tema. É isso aqui que tu vai fazer de tema. Que aí depois, tá? Eu vou corrigir isso aí com calma e tudo. Tá, vocês estão copiando por aqui, né? Deixa eu ficar pra cá, então. Eu não tô copiando, só tô tentando fazer aqueles quadrinhos que tu faz ali, porque eu fico 1 hora tentando fazer, não consigo. Eu também fico aqui no quadro, né? Tamo junto. Aqui no quadro. Eu procuro fazer assim, porque aí eu deixo pra fazer assim só aquelas que vocês têm que saber mesmo, né? Eu tô fazendo isso. É. Mas foi muito bom a aula, Sor, muito bom. Que bom. Também gostei. Também gostei. Pena que o resto do povo não entrou, né? Pois O Gui então. acabou de falar no grupo que o despertador dele não tocou. Quem? O Gui. Ah, Eu realmente acredito, porque ele estava assistindo as outras aulas nos outros dias, cedo também. Então provavelmente deve ter sido verdade. deve ter sido mesmo. Não, o Guilherme normalmente ele é empolgado nas aulas de matemática, né? Pois é, tô caindo de sono, Soro, mas eu tô aqui firme. Não, eu tô desde as 6 aí, né, cara, esperando aí, deu aquela confusãozinha ali do link, não sei o que e tal. Mas estamos aí, né? Estamos aí, graças a Deus deu tudo certo. Até já passamos um monte do horário. Tá, mas aí é que tá, passou no bom sentido, porque a gente viu, fizemos mais aula do que o esperado, conseguimos ver um monte de conteúdo, é isso aí que importa. Passou no bom sentido. É isso aí que a gente precisava. A gente começou às 8, estamos terminando aqui agora quase 10 horas. É isso aí que interessa. Viu? Mais de 2 períodos, vai tocar o sinal agora. É. Tá, pessoal? A gente tem... Oi? Não, a gente tem aula de espanhol agora. Tá, então vou... Tá, 3 minutos aí para aula de espanhol. Então, assim, eu vou me encerrar. Tá, pessoal? Muito obrigado por terem assistido. Recomendem aí para a gente ter mais audiência nas próximas. Não que isso não me traz nenhuma vantagem, assim, pessoal, entendeu? Mas é só para a gente ter mais uma gurizada aí para ver conosco. Essa aula vai pro Eclessor, caso a gente queira, tipo, voltar. Já vou botar ali. Agora, quando eu der o pause, ele vai converter para ouvir. Tá, beleza, então. E aí eu já posto bom. no Biclass. Tá bom, Beleza, Soro. então. Muito obrigada pela aula. Foi muito boa. Valeu, Sor. Até mais. Até mais. Bom descanso. Igualmente, pessoal. Bons estudos.